Começando então, circuitos elétricos 1, métodos de análise agora por malhas. Então esse aqui é o segundo exemplo. Algumas coisas que a gente não pode esquecer. Lei de Kirchhoff das correntes, soma das correntes num nó deve ser igual a zero. E lei de Kirchhoff das tensões, que é o que a gente mais vai usar agora, soma das tensões numa malha deve ser igual a zero. Esse exemplo que eu vou resolver agora é o exemplo 3.6 lá da página 84 do livro do Sadico. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é definir esse exemplo aqui. Então, ele tem 3 malhas, tem uma fonte de alimentação independente e uma fonte de alimentação dependente. Então, a tensão aqui é 4 vezes essa corrente que ele está dizendo aqui para nós. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar nome para isso aqui. Então, aqui é a minha malha 1, vou ter aqui a minha malha 2, e ali embaixo vou ter a minha malha 3. Tá? Então, essa minha malha 1, eu vou fazer eu vou fazer a análise dela em função da minha corrente 1. Vou definir um sentido que eu vou atribuir aqui para essa corrente. Aqui, lá nessa segunda malha aqui, eu vou fazer em função da corrente de 2, nesse sentido aqui. E ali na terceira malha vai ser em função da corrente 3, e eu vou fazer nesse sentido. Então, para eu começar a fazer minha análise aqui dessa malha aqui, primeira coisa que a gente precisa fazer é marcar um ponto inicial para começar a análise. Então eu vou marcar aqui, vou começar a fazer o sentido aqui, análise no sentido horário dessa malha aqui. Então, primeira coisa, a gente chega aqui numa fonte de tensão, então menos 24. A gente começa a descer aqui nessa fonte de 10 ohms. Então, dessa forma, atribuindo correntes assim, por enquanto a gente não precisa se preocupar com sinais, tá? Então vai ser mais 10 ohms vezes a corrente aqui. Então, a corrente, como a gente está usando o I1 como referência, o I1 ele está descendo. Então, aqui vai ser o I1. Se prestar atenção no I2 aqui, ó, o I2 ele está subindo, né? Ele está vindo, nesse sentido, ele está subindo. Então, aqui vai ficar assim. O I1, que é a nossa referência agora, menos o I2, que é o que ele está indo ao contrário, né? Aqui. Então, continuando a análise, vem aqui para baixo, chegou nessa resistência de 12 ohms. Então, aqui, mais 12 ohms. Quem é a nossa referência, então, aqui vai ser, é o que a gente está usando, né? É o I1. E a gente tem o I3, que também, assim como o I2, ela está vindo nesse sentido aqui, né? Então, aqui nesse resistor aqui, ele está vindo assim para cima, enquanto o I1 que a gente está analisando está vindo para baixo. Então, como eles estão em sentidos opostos, então vai ficar I1 menos I3. Chegamos de volta aqui no ponto que a gente tinha chegado antes, a gente tinha iniciado, aliás. Isso aqui é igual a zero. Então aqui a gente já tem a nossa primeira malha. Eu vou, eu vou fazer agora a distribuição e a simplificação disso aqui. Então a gente chegou aqui nessa equação simplificada, isso aqui, né? Distribuído e simplificado. Vou fazer agora a análise dessa segunda malha aqui. Então, eu preciso definir um ponto. Então, o ponto que eu vou pegar agora vai ser, então, usando o I2 como referência, então eu vou chegar nesse resistor aqui de 4 ohms. Então, tá?
24 vezes a única corrente que está influenciando ali é o próprio I2. Seguindo, a gente vai chegar nesse resistor de 4 ohms, então vai ter mais 4. A corrente base que a gente está usando então é o I2. Se a gente perceber o I3, ele está correndo ao contrário do I2 lá de cima lá. Então vai ser 2 menos 3. Vai chegar aqui no resistor de 10 ohms. Então, mais 10 e 2. Se a gente prestar atenção do outro lado, tem o I1 e ele está correndo ao contrário do I2. Então, como ele está indo ao contrário, então a gente vai chegar lá no ponto onde a gente iniciou a análise desse circuito. Para fazer a simplificação, a distribuição disso aqui e a simplificação. Então aqui a gente tem a segunda equação já simplificada, então I1, I2 e 3. É interessante deixar sempre na mesma ordem, I1, I2 e 3, I1, I2 e 3 igual o valor inteiro. Isso facilita na hora da resolução do sistema. Vou agora para a análise da terceira malha, então, essa malha I3 que está em roxo. Preciso definir um ponto onde eu vou iniciar a análise. Então, vou começar a análise por aqui. Então, primeira coisa, eu vou chegar no resistor de 12 ohms. Como eu estou em função do I3 e o I1 aqui ela está vindo ao contrário do I3. Vou chegar no resistor de 4 ohms, mais 4 vai ser o 3 menos o I2 que está correndo por cima ao contrário. E aqui nessa fonte de alimentação, como eu estou chegando na parte positiva, então vai chegar no mais 4 e 0. Mas vamos dar uma analisada o que é esse I0. Então se eu vim aqui para cima, se eu tenho aqui o I1, eu tenho aqui o I2, o que eu vou ter aqui no I0, né? Pela lei de Kirchhoff das correntes. Vou ter que o I0 é igual ao I1 menos o I2. Então eu já vou deixar lá embaixo substituído por esses valores. Então 4. Então 4 em vez de 0 eu vou colocar, vai ser o I1 menos o I2. Como eu chego já no final da malha, né? Isso aqui igual a 0. Agora eu vou simplificar, distribuir isso aqui e simplificar. Então, simplificado essa terceira equação, então agora a gente tem essas três equações. Essas três equações vão montar um sistema linear. Organizando o sistema linear, ele vai ficar assim.
Tá? Então tá aqui o sistema linear, basta a gente resolver ele agora. Então para resolver esse sistema, a gente pode usar alguns métodos, né? Então tem o método Cramer, método de Gauss, a substituição e por aí vai, tá? Pode usar calculadora, tem aquele o Math, né, para Android, tem para iPhone, tem... Bom, quero mostrar para vocês uma outra alternativa agora. Deixa eu abrir Então eu vou colocar aqui Sistema Linear Online. Vou pegar o primeiro aqui. Então, vou colocar os valores aqui. Então, lá para a gente deu 11 menos 5 menos 6 e 12 igual a 12. Então, vou ter menos 5, 19, menos 2, 0. 1 menos 1, 2, 0. Vou colocar para resolver qualquer um desses. Então, olha só. Se eu colocar aqui regra de Cramer, ele vai dar o passo a passo como é que faz para achar os resultados, né? Então, primeiro acha determinante disso aqui, determinante, aí faz uma determinante pela outra. Aqui, eu gosto de usar esse método de Gauss aqui, então você vai multiplicando e equacionando aqui cada uma das linhas das matrizes. Então, ele deu esse resultado aqui, ó, 9 quartos, 3 quartos, 3 meios. Então, esse 9 quartos seria para I1, o I2 seria 3 quartos e o I3 é 3 meios. Então deixa eu pegar a calculadora aqui. Então vamos lá. O primeiro valor então aqui é 9 quartos, então 9 dividido por 4. Então a gente tem que I1 igual a 2,25 ampere. Eu vou deixar anotado aqui. I2 igual. Então o I2 vai ser igual a 3 quartos, então vai ser 3 por 4, então o I2 vai ser igual a 0,75 ampere e o I3 igual, então aqui 3 sobre 2, então vai dar 1,5 ampere. O que isso aqui representa para nós agora? Tá? A gente já tem aqui o sistema linear resolvido. O que significa para nós agora? O exercício ele pede qual é o I0. Quanto vale o I0? Aí, então, agora a gente já tem o valor de I1, que é esse valor aqui. Então, o valor de I1 é 2,25 ampere. A gente já tem o valor do I2, que é 0,75. Então, a gente sabe aqui, né? A gente até já deduziu antes, né? Então, a gente vai ter que I0 é igual ao I1 menos o I2. Então, a gente tem que 1, então, vai dar 2,5 menos 0, vai dar igual a 1,5 ampere. Então, esse é o nosso resultado do exercício. Tá? Então, a gente tem que descobrir quem que é o I1, quem que é o I2, quem que é o I3, resolver tudo isso, para daí finalmente a gente poder achar o valor do I0. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato.